A história de Estevão é encontrada no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente nos capítulos 6 e 7. Olá, sejam bem-vindos à Tarde da Bênção. Antes de assistir, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos conteúdos em primeira mão. E sem demora, vamos ao vídeo? Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva e é conhecido como o primeiro mártir cristão. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 apóstolos se reuniram e convocaram a comunidade cristã, ordenando que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar essa distribuição de mantimentos. Então, juntamente com Estevão foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e foi escolhido juntamente com outros 6 homens para servir nas mesas e cuidar das necessidades dos crentes de Jerusalém. Ele era descrito como sendo cheio de graça e poder e realizando grandes sinais e maravilhas entre o povo. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia das mesas, além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva. Estevão se empenhou em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja. A Bíblia nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, junto com Filipe. São citados no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. A pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso, tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus helenistas. Esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia, e alguns dos membros da sinagoga dos libertos, que eram judeus de origem grega, pediram para discutir com ele. Contudo, não resistiram à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, os subornados deram falso testemunho contra Estevão, acusando de blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Ele então foi levado diante do Sinédrio, o tribunal religioso judaico, onde fez um longo discurso. Sua defesa, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes sermões já pregados em toda a história da igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso de Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Em sua pregação, Estevão falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés e o período de peregrinação no deserto, e sobre o tabernáculo e o templo. Estevão falou sobre a chamada de Abraão, explicou como o patriarca demonstrou fé e obediência nas promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor quando José foi traído e vendido por seus irmãos. Estevão também falou sobre o tabernáculo desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida, até os dias de Davi. Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir um templo, que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Com isso, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas e que a ideia de um Deus estático e localizado era equivocada. Por fim, Estevão denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou que aquelas pessoas não eram regeneradas.
Isso significa que as pessoas que acusaram Estevão de blasfêmia estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados e idólatras que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Estevão mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias, agora eles haviam traído e se tornado assassinos do próprio Cristo. Essas palavras enfureceram os membros do Sinédrio e eles ficaram furiosos contra Estevão, rangendo os dentes para ele. Nesse momento, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ele proclamou que viu os céus abertos e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Essas palavras foram demais para o Sinédrio, que enfurecida arrastou para fora da cidade e começou a apedrejá-lo. Enquanto era apedrejado, Estevão orou a Deus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e rogando que não atribuíssem aquele pecado aos seus algozes. Então ele caiu e morreu. O curto relato sobre ele no livro de Atos é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Quando olhamos para o seu testemunho diante de uma morte iminente, percebemos que aquela discussão citada sobre sua origem, se ele era da Palestina ou da dispersão, não faz qualquer sentido. Isso porque Estevão era um cidadão do céu. Ele amava mais a sua pátria celestial do que suas tradições e origem terrena. Ele amava mais a vida de seu mestre do que a sua própria vida. É impossível não percebermos a semelhança entre as acusações sofridas por Estevão, bem como a sua própria morte, e as acusações depositadas sobre Jesus e sua morte no Calvário. Estevão foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus foi também. Da mesma forma como Jesus orou no momento da crucificação, pedindo para que Deus Pai perdoasse seus algozes, Estevão também o fez. Ele orou dizendo: Senhor, não lhe impute esse pecado. Nos momentos finais na cruz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Estevão, por sua vez, entregou o seu espírito a Jesus. Essa foi uma clara declaração sobre a divindade de Cristo. Estevão morreu e uma grande perseguição aos cristãos foram desencadeada. Mas logo já vimos Filipe pregando o evangelho de uma forma muito semelhante a Estevão. A igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia ser capaz de barrar a pregação do evangelho. As vestes daquele que mataram o primeiro mártir da igreja foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. Mas uma promessa havia sido feita: a morte não poderia prevalecer contra os seguidores de Cristo. Então, podemos entender que essas vestes foram depositadas, na verdade, aos pés do maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. O maior dos perseguidores agora havia se tornado o maior pregador do evangelho. A história de Estevão é um exemplo poderoso de fé, coragem diante de amor. Sua morte teve um impacto profundo na igreja primitiva, levando à dispersão dos cristãos de Jerusalém e ao início de uma grande paixão contra os seguidores de Jesus. No entanto, sua vida e seu testemunho continuaram a inspirar outros a permanecerem fiéis ao Evangelho, mesmo diante da adversidade. É assim que a graça de Deus faz. Ela transforma o perseguidor em perseguido para que a glória de Deus e a obra de Cristo na cruz sejam manifestadas. Assim como Estevão, Paulo também foi martirizado. E igualmente outros, milhares e milhares de cristãos. Mas a igreja continua de pé, porque a morte não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Se você gostou de aprender mais uma história inspiradora de fé e coragem da Bíblia, não se esqueça, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!